É, interessante foi, mas depois eu posso te afirmar, falo com muita. Quem me conhece sabe que eu não sou de. Eu falo mesmo as coisas que eu penso e sinto. Acabou sendo um erro meu ter ido para lá. Na verdade, eu vinha de 2006, 2007 fazendo grandes competições. No Avaí, eu cheguei, o Avaí estava na 7ª rodada e com 1 ponto do brasileiro. Eles estavam iniciando um projeto com a Trafic e a Trafic ia me mandar para o Miami Futebol Clube. Eu ia para o Miami, eu não ia para o Avaí. Só que o projeto deles estava afundando e eles me levaram para lá, trocaram, me mandaram para o Avaí ao invés de para o Miami. E eu acabei conseguindo reverter o quadro lá, que estava muito ruim, acabamos ali, eu acho que 12º, uma coisa assim, e felizmente eles conseguiram consolidar o projeto e seguir adiante a partir dali, que havia no primeiro ano. E eu podia renovar o contrato lá. Só que o Eurico, no estadual, aqui no Rio, que eu fiz o estadual pelo Madureira, no jogo Vasco-Madureira, ele me chamou e falou: olha, eu vou te trazer para cá. Você é o melhor treinador do Rio atualmente. E o Eurico sempre foi um cara de... Nunca foi... Eu falei para ele: bem, se você está falando isso, eu acredito que ele nunca foi de agradar ninguém. E eu fui para o Avaí, não me preocupei, e depois, de fato, ele me procurou e me fez essa proposta. A ideia era, realmente, o Romário não podia jogar, eu era literalmente o treinador. Havia aquela situação do Romário, porque o Eurico ele tinha receio que o Romário saísse e fosse fazer o último jogo dele, depois que acabasse a punição, pelo Flamengo, o jogo de despedida. E isso foi explicado a mim. Eu falei: tá bom, vamos seguir. Ele seria pouco tempo, depois eu viraria o treinador normal, como eu acabei virando. Só que isso acabou sendo um tempo menor ainda, porque houve um problema lá entre eles e o Romário acabou saindo antes e eu virei o treinador. Mas eu de fato, se ocorresse de novo, se fosse hoje, eu não aceitaria, porque eu acho que foi um erro eu ter ido. E para mim foi um divisor de águas. Porque sempre que a gente trabalha, a gente está sempre, né? Pô, eu queria chegar num grande clube e tal. Mas chegar num grande clube for aquilo ali que eu vi, eu não quero não, como eu decidi, eu não quero mais para mim. Na verdade, assim, o Eurico era uma pessoa fantástica. Eu adorava ele, todo mundo tem uma ideia errada dele. Ele criou um personagem, né, aquele jeitão dele, mas era um cara homem, um cara de palavra, um cara que falava reto com você, não se envolvia no trabalho, como eu imaginei. Eu fiquei preocupado, falei: pô, vou para lá, ele vai querer dar carteirada, vai dar problema, que não vai comigo, não vai funcionar. Aí, mas não tinha isso, o cara altamente profissional, nos respeitava. Agora, o staff dele era muito fraco. As pessoas realmente me venderam um pouco. Os caras que tinham que dar o suporte fora de campo não deram. Havia lá, era uma equipe formada por atletas conhecidos, como Beto, Jean, Edmundo, uns caras complicados. E quem tinha que cuidar disso não cuidava, e naturalmente vai havendo um estresse natural, vai desgastando, e chega uma hora que a gente sabe que sobra para o treinador. Então, a passagem foi legal, é legal ter, na minha história, ter passado ali, mas foi um erro ter ido. Não deveria, hoje não, logo depois que eu saí de lá, tanto que depois eu recebi propostas para ir para outros lugares, e eu não quis ir. Falei: não, vou trabalhar no Rio, nos clubes que eu gosto, são clubes menores, é igual comida, de restaurante, comida caseira. Os clubes menores é mais caseiro, sabe? Há uma relação mais humana, mais... Há também a cobrança, há lá o estresse proporcional, mas é uma relação mais caseira, mais honesta. Então, foi um momento legal de viver, né? Porque está num grande clube, mas não faria de novo. E para mim, foi um divisor de água. O Alexandre Gama, ele teve com a gente aqui e ele disse o seguinte: aquela frase do Romário, entrou agora no ônibus, quer sentar na janela. Ele disse que aquela frase tem efeito na vida dele até hoje, profissionalmente. Aquela frase ali atrapalhou. Por mais que ele disse que já tenha superado, atrapalhou a vida dele. E aí você diz que foi um erro que você não repetiria.
Essa ida para o Vasco atrapalhou a sua carreira, atrapalhou a sua vida profissional? Não é que tenha atrapalhado, é que eu mesmo, como eu falei, se for para chegar num grande clube, for aquilo ali, eu não quero mais. Eu tenho coisas que eu me dou o direito de não viver. É uma opção. Eu entendo que os profissionais que estão lá envolvidos no comando do futebol, eles têm que todo mundo trabalhar independente do nome. Não é ficar as pessoas falando pé de ouvido, conspirando, esperando momentos ruins para determinadas coisas. Eu não tenho muita paciência para isso. Então, assim, a relação, por exemplo, com o Romário era ótima, até hoje, me dou super bem com ele, não tinha problema nenhum com a maioria dos jogadores. Mas tinha alguns jogadores que realmente era problemático, e quem tinha que cuidar disso não cuidava. Então, é desgastante. E aí eu fiquei pensando, pô, se eu vou para um outro clube também, é legal, grandes salários, visibilidade, é claro que isso aqui é muito bom, mas viver aquilo ali, aquele dia a dia, sem o prazer, sem saber que você chega e você mesmo não está satisfeito, porque há uma falta de profissionalismo, há uma falsidade em alguns posicionamentos. Eu mesmo não quis aquilo mais para mim. Estou falando sério, não quis. Não sei se eu ia depois andar e iria de novo para grandes clubes ou não. Poderia ser também que eu não fosse para canto nenhum. Mas a minha decisão foi essa. Eu não quero mais aquilo para mim. E eu me conheço, eu sei que ia dar problema. Eu tive alguns problemas sérios lá. Cheguei um dia para entregar... Eu entreguei o cargo 3 vezes. Mas era isso que eu ia te perguntar. A sua saída tem ligação direta com o problema com o Edmundo? Na época você falou muito que você teve problema com o Edmundo. Cara, provavelmente teve, porque desgastou, né? Porque acaba desgastando. A torcida idolatrava ele. Ele era um cara que não era para ter ido. Aquilo ali foi uma contratação do filho do Eurico, não do Eurico. Nem eu, nem Edmundo, nem Romário, na época, queríamos aquela contratação. Mas ele foi, realmente, aquilo desgastou. Se foi exatamente o que fez eu sair ou não sei. Também não me importo com isso, não. O que importa é que realmente desgastou. E eu falei um dia para o Eurico, é melhor sair agora, porque se eu não sair, vai ser ruim para você, para mim, para o Vasco, porque me desrespeitar ninguém vai dar problema sério. Então, assim, e aí é o que eu te falo, os caras que estavam lá no departamento de futebol, que deveriam, peraí, aqui não, aqui o principal é o Vasco, o principal é a equipe, tanto que o Vasco desceu divisão naquele ano. Depois que eu saí foi o Lopes, depois do Lopes foi o Tito, depois do Tito acho que foi não sei se foi o Renato, né? E que acabou descendo, segurou lá, foi o último a apagar a luz, porque, cara, tem como, se você não tem ordem num departamento de futebol, se você não tem uma certa rigidez e que imponha o profissionalismo e a disciplina, vai dar problema. E eu tenho dificuldade de lidar com desrespeito. Então, assim, comigo não funciona. Então, assim, e eu sei que nas grandes equipes tem toda essa questão da vaidade. Esse é o cara, aquele é não sei quem. Então, isso tudo tem que ser respeitado mesmo, a história de cada um, a trajetória de cada um, mas até a página 5 só, dali em diante, irmão, todo mundo é igual, vai jogar, vai treinar, tem que ter o comportamento, e essas cobranças não existiam. Então, era uma forma de ir me torrando, de queimando, até que chegou o momento da minha saída. E eu saí com o time classificado, já para a final do Vasco, já classificado na Copa do Brasil também, no estadual classificado. Mas saí feliz, não saí triste não, se quer saber.